A Tatiana me perguntou se eu teria coragem de morar numa casa onde já aconteceu alguma morte, assim, tipo suicídio. Há uns 10 anos atrás, né, quando a gente estava procurando casa, acho que mais, 11 anos, a gente entrou em contato aí com uma imobiliária e ela falou que tinha várias casas usadas aqui na cidade de Cannes. E a gente marcou aí de olhar, né? Ele perguntou se não queria olhar sem compromisso. E a gente aí agendou e fomos ver várias casas. E aqui tem uns predinhos parecendo aqueles predinhos da Coab que tinha aí no Brasil, sabe? Tem 4 andares aqui, ó. Aí é um conjunto, ó. Que legal, né? Faz lembrar bastante a Coab. Quer dizer, nem sei se é assim que se chama ainda esses predinhos que tinham aí nas periferias de São Paulo. Então, como eu estava dizendo, a gente agendou aí e era por aqui a casa, né? Só que outro dia eu passei por aqui para ver como que tava, né? A casa que nós tínhamos visto. E eu acho que já demoliram e construíram uma nova, porque eu não encontro ela de jeito nenhum aqui. E nessas visitas aí, a primeira casa que a gente viu ficava aqui perto, assim, do mercado, do banco. E depois ele falou que tinha mais duas para mostrar, a gente foi ver. E nisso eu acabei gostando de uma outra que ficava do outro lado da cidade, sabe? O aspecto da construção era mais assim recente, não parecia ser casa tão antiga. Aí eu gostei mais daquela. Só que a gente estava vendo também alguns detalhes, né, que ficavam perto da casa. Naquela época a Aninha tinha, acho que um pouquinho, 1 ano e meio mais ou menos. E a gente já estava pensando assim no sentido de quando ela entrasse na escola, né? Se ia ser bom ou não a região. E nessa casa que eu gostei, a escola ficava no alto de uma montanha. Aí a Hanumi já ficou pensando, falou assim, vai ser ruim para ela subir, né? Porque aqui, como todos sabem, a criança tem que ir andando, né? Pra escola. Então ela ficou meio preocupada, falou assim, pô, subir isso aí, né? Até o topo da montanha ali, pra ir pra escola, acho que não vai ser muito bom. E ela meio que descartou essa casa. Só que é a casa que eu mais tinha gostado, porque tinha um quintal grande, cabia vários carros, né? Como eu disse, a arquitetura da casa era melhor, né? A reforma da casa tinha sido feito tudo, né? Porta de armário, porta dos quartos, né? A cozinha, o banheiro, o furô, tava tudo reformado novo, né? E nessa casa aqui que eu digo que era a primeira perto aqui do banco, do centro comercial, ela tinha o banheiro reformado, a cozinha reformada, só que as portas dos recintos eles não tinham trocado, né? Então já dava uma boa diferença nisso aí. A porta de entrada também não tinha trocado e na outra tudo isso aí havia sido, né, trocado. Então só no visual você já sentia bastante diferença entre uma casa e outra. E os valores eram praticamente iguais, né? Não era muito diferente não. O que mudava ali seria mais o local, né? Que na outra casa lá era bem distante já
na divisa já da cidade. Então era bem periferia e ali a gente só ia ter um mercado perto, um valor. E para chegar nesse valor a gente tinha que cruzar aí um rio, né? Tinha um viaduto e tal, então tinha esse problema aí que poderia dar assim alagamento, esse tipo de coisa, né? Todo mundo sabe que existe esse tipo de problema aqui quando tem chuvas muito fortes, né? Então o rio acaba transbordando. Então essas casas que ficam muito próximas aí ao rio, né, vira e mexe tem aquele, como que fala? Eles soltam um alerta aí de evacuação, né? Porque pode afetar aí a enchente pode afetar as casas, né? Então esse era um ponto negativo lá. E o ponto positivo era a questão da reforma que eu citei. E depois a gente foi ver uma terceira casa. Essa já tinha um aspecto bem mais antigo. Também tinha a parte da cozinha reformada, o banheiro. Isso aí era padrão dessa imobiliária, né? Deixava o banheiro, a cozinha tudo reformado. As paredes assim, tudo papel de parede trocado, a parte elétrica também reformada. Isso aí era um padrão que eles tinham. Mas a arquitetura da casa, né, o modelo da casa era bem aquelas casas bem antigas e a garagem era tipo um corredor, cabia acho que 2 carros, mas era um corredor muito estreito, sabe? Aí eu já não gostei muito porque a casa estava encostado já na beira do terreno. Então você tinha lá o contato com o vizinho muito próximo, né? A casa era uma casa grudada na outra praticamente, né? E dependendo da região, você olha assim, não tem 2 metros de distância uma casa da outra, tem que ver. Aqui não tem aquela história de fazer 1 metro afastado da divisa do terreno, né? Para ter aquele espaço entre uma casa e outra. Então a lei de construção aqui é um pouco diferente do Brasil. Não sei hoje, né? Mas talvez hoje exista alguma coisa um pouco diferente, mas como essas casas eram casas antigas, né? Então não tinha nada disso. Tem casa lá que você não acredita. Tem entre o vizinho lá, tem casa que não dá nem 1 metro de distância. Você abrir a janela, dá pra você passar as coisas pro vizinho ali pela janela mesmo. Se você tiver um bom contato com os vizinhos, né? Então nisso aí a gente ficou nessa dúvida, né? Eu querendo uma casa e a Hanumi, ela tinha gostado dessa primeira casa que fica porque ficava tudo perto, né? Comércio perto, escola perto, né? E aí ela preferiu aquela. Então cada um gostou de uma casa e nessa de ficar pensando para dar resposta, quando a gente decidiu, eu falei, então já que você gostou dessa daí, então vamos optar por essa. Aí eu liguei para ele para ver e tal. E nesse dia, o que aconteceu? Tinha já uma família interessada nessa casa, né? Aí o cara queria vender essa da montanha pra gente, porque viu que eu tinha interesse, né? Só que a Random me falou, não, aquela lá eu não quero por causa da escola. E ela falou, já que tá assim, a gente espera, né? Porque ia entrar com aquela para fazer análise no banco, né? E a Harumi falou que se a análise desse negativo para essa família que estava interessada, que a gente ficaria com a casa, né? A gente entraria com a papelada para fazer a análise também para ver se ia ser aceito ou não. Aí o cara, não sei o que deu no cara lá, que acho que ele queria vender aquela outra casa pra gente e começou a falar que ia dar um desconto naquela outra casa e tal, não sei o que. E a Radome falou, não, por enquanto não mesmo, então a gente por enquanto não vamos ficar com nada. E meio que a gente acabou desistindo, sabe? Ficou por isso mesmo. Aí passou um tempo assim, esse corretor me ligou
Aí ele falou assim, ó, aquela casa lá que vocês estavam interessados, não deu certo lá, né? O financiamento da casa lá pra outra família. E ele perguntou, você não quer fazer. Ah não, minto. Tem um detalhe. Nesse dia aí que ela falou assim que então por enquanto não ia querer, né? Que a gente ia desistir, ele pegou e falou pra mim, ó, você tem algum problema assim, se por acaso alguém faleceu aqui dentro da casa, né? Não tem problema nenhum pra você? Eu falei assim, ué, morreu, né? Pra mim não tem problema nenhum. Eu pensei comigo, né? Mas como ele estava fazendo essa pergunta, eu fiquei meio assim, falei, ué, será que tem alguma coisa a mais, né? E perguntei, mas por quê? Aí ele, não, é porque não foi uma morte normal, né? Não foi morte normal, aí fiquei com aquilo na cabeça, falei, mas como assim? O que você quer dizer? Você quer dizer que foi suicídio? Aí ele falou, isso. Aí eu pensei, por que ele não queria falar isso antes pra mim, né? Mas aí nisso aí eu peguei e falei, então pera um pouquinho que a minha esposa tá no carro e eu vou conversar com ela e depois eu dou a resposta pra você. Aí eu fui até o carro, perguntei pra Haru, ela falou assim, não, a pessoa se matou aí, eu não quero não. Então vamos desistir, deixa pra lá, depois qualquer coisa a gente vê outra coisa. Aí nisso aí a gente foi embora, ficou de. Eu falei pra ele, não, ela não quer. Aí qualquer coisa, se você tiver outras casas depois, né? Aí a gente vê, mas por enquanto então deixa quieto que a gente não vai ver nada por enquanto. Aí eu tinha desistido disso aí, né? Falei, não, acho que não é momento de comprar. Um tava na montanha e o outro tinha acontecido isso e a Haru me falou que não, se bem que pra mim, beleza, né? Não esquenta a cabeça com isso. Aí passou um tempo ele me ligou. Me ligou e falou assim, eu tenho uma casa aí, agora tá com um desconto, você não quer ver? É uma casa que vocês tinham visto, que tinha uma família interessada e não deu certo para eles, né? Então eu tô ligando para ver se você vai querer. Eu falei, não, aquela casa lá onde teve um suicídio, ele falou, essa mesmo que você queria. Eu falei, não, mas esse aí, aquele dia você falou isso para mim. Aí eu conversei com minha esposa, lembra? E ela falou que, como aconteceu isso, ela não quer não. Não, mas a gente está dando um desconto, não sei o que. Eu sei que a casa estava avaliada em 11 milhões, né? Quando a gente foi ver. Aí depois ele tinha dado um desconto. Naquela época, né? Quando a gente foi ver, eram 11 milhões. Ele falou que dava um desconto, dava para fazer por 10. Aí eu sei que depois, quando ele me ligou, ele falou que já tinha abaixado. Eu não lembro se era para 8, 9 ou 8, alguma coisa assim. Já tinha mais um desconto, né? Aí eu falei pra ele, não, essa aí não vai adiantar porque a minha esposa já falou que não quer. Como você comentou essa história aí, né, de suicídio, ela já falou que essa casa ela não quer mais não. Aí ele falou, tá bom, então quando eu tiver alguma outra coisa eu entro em contato. Eu falei, então tá bom. Aí passou mais um tempo, não lembro se passou, não chegou a passar um mês, né? Aí ele me ligou de novo, e falando que tinha casa e tal. Eu falei, tem, aonde que é? Aí ele falou, é aquela casa. Eu falei, nossa, mas aquela casa já. Eu falei pra você da outra vez, né? Que a minha esposa não quer mais, né? Por conta dessa história. Se não tivesse falado nada pra ela, ela não ia saber, ela ia querer, mas como já foi citada essa história, ela não quer mais, né? Aí ele falou, não, mas agora a gente conseguiu um desconto melhor e a casa vai sair por 6 milhões. Eu falei, caramba, meu, 6 milhões é barato demais, né? Falei, poxa vida. Eu falei, faz o seguinte, eu vou conversar com a minha esposa mais uma vez, né? E falar que o preço baixou e vamos ver o que ela vai falar. Qualquer coisa eu te ligo aí. E ele falou, não, depois eu te ligo então. Amanhã ou depois, pode ser? Eu falei, tá bom. Aí eu sei que eu conversei com a Hanum e tudo. Falei, nossa, mas tá barato, né?
Agora acho que vale até a pena pelo preço. Aí ela falou assim, não, se você quiser comprar essa casa aí, você compra, você vai morar sozinho lá, porque eu não entro nessa casa não. Ela não quis de jeito nenhum. Aí eu sei que depois eu tive que dar resposta lá pro corretor lá que infelizmente nada feito, né? Que por conta dessa história aí não daria certo, né? Negociar. E se ele tivesse alguma outra casa, né? Naquele momento a gente poderia ver. Ele falou que naquele momento ele não tinha nada e que depois, né? Quando eu entrasse, ele entrava em contato. Falei, mas como não deu certo até agora, aí como a Harumi estava grávida também da Yuna, né? Eu falei, não deu certo até agora, eu acho que eu não vou comprar por enquanto não, falei pra ele, né? Aí na hora que, se eu decidir ver alguma coisa, eu entro em contato com você, né? Tenho o seu telefone e tudo. Aí qualquer coisa eu entro em contato com você. Aí ele falou, ah, então tá bom. Aí eu não liguei mais. Mas assim, pra mim, eu não vejo problema nenhum, não. Tem muita gente aí que não gosta, né? Japonês tem essa superstição, eles não compram casa que. Não é que não compra, né? A maioria do pessoal tem essa superstição, então não compra, né? Tem gente que não liga pra isso. Tem um japonês lá que trabalha comigo, ele falou, ah, morreu, morreu. Ele fala que não liga. Mas a esposa dele também fala que não é bom um lugar desse, né? Então depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que aceita, tem gente que não, né? E assim é a vida. Mas eu sei que depois a gente largou mão disso e eu acabei encontrando uma oferta aí na internet, estava olhando sem querer. E a gente acabou comprando essa casa que a gente mora, mas de uma outra imobiliária, né? Não é dessa que a gente entrou em contato pela primeira vez. E aí, pessoal, vocês aí, se tivesse aí uma oportunidade de comprar uma casa aí por quase praticamente a metade do preço do que ela foi ofertada inicialmente, e alguém comentasse com você que teve aí um caso de suicídio lá dentro dessa casa, vocês comprariam? Deixa aí nos comentários aí. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!